Boa noite a todos. Havendo número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de junho de 2022. Conforme resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, o vereador Cleomar Genoato Vargas. Boa noite a todos, presidente, vereadores, nossa comunidade está assistindo via Facebook. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:03. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 30 de maio de 2022, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente. Pedidos de informação do número 012 ao 013 de 2022. Pedido de informação 0012/2022. Para que o Executivo Municipal envie a esta casa cópia do contrato 206/2021 e enviar também cópia do processo de despesa e os empenhos de liquidação dos mesmos. Justificativa. No exercício da fiscalização, Xangri-Lá, 6 de junho de 2022, vereador Eduardo Jardim Alves, do PP, vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT e vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Pedido de informação 013/2022, autor, vereador Vívia Correia de Quadros. Para que o Executivo Municipal informe esta Casa sobre o pedido de providência número 63/2022, feito no dia 4 de abril de 2022, no qual solicito que seja colocado um toldo na porta da entrada da Escola Municipal de Educação Infantil Figueirinha até a saída. Justificativa. Esse pedido faz necessário, pois as crianças, ao deixarem a escolinha, principalmente em dia de chuva, acabam se molhando, pois não há nenhuma cobertura que os levem à frente ou, ao menos, ao ônibus escolar. Xangri-Lá, 6 de junho de 2022, autora Vívia Correia de Quadros. Solicito a leitura do ofício 346/2022 do gabinete do prefeito. Ofício 346/2022, gabinete do prefeito, Xangri-Lá, 6 de junho de 2022. Altera o anexo 12º da Lei 1006, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas no município de Xangri-Lá. Cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Animal no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Altera a Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescendo o número de vagas no quadro de cargos e funções no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a leitura do ofício 357 de 2022 do gabinete do prefeito municipal de Xangri-Lá. Ofício 357/2022, Xangri-Lá, 6 de junho de 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para requerer a retirada do regime de urgência do projeto de lei número 075/2022, atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a leitura do projeto de lei número 074/2022. Projeto de lei 074/2022, autor, vereador Jorge Luiz Nicolau.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e das concessionárias que fornecem energia elétrica e telefonia fixa, banda larga, televisão, cabo ou outros serviços por meio de rede aérea, realizar a verificação periódicas e retirar os postes de fiação excedentes sem uso que tenham instalado. O vereador Jorge Luiz Nicolau, do município de Xangri-Lá, no estado do Rio Grande do Sul, submete à apreciação do plenário Ledir Firmino Alves o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica determinado que as empresas e concessionárias que fornecem energia elétrica e telefonia fixa, banda larga, televisão, cabo e outros serviços por meio de rede aérea, a realizar a verificação periódicas e retirar os postes de fixação excedente sem uso e que tenham instalado. O descumprimento do dispositivo nesta lei implicará ao infrator as seguintes sanções. Primeiro, a notificação para sanar irregularidades no prazo de 30 dias irrevogável por igual período e critério da autoridade competente. Segundo, multa de 50 PTNs recolhidas ao órgão autador ou outro designado pelo Executivo Municipal. Terceiro, proibição temporária no funcionamento no caso de apresentar iminente risco à população até efetivamente e comprove adequação nesta lei. Inciso 1º, no caso da reincidência, a autoridade competente poderá aplicar em dobro a multa referida no inciso 2º do caput deste artigo. Inciso 2º, em caso de ser aplicada a multa, o seu pagamento não desobriga o infrator a sanar as irregularidades existentes. Artigo 2º. As empresas concessionárias referidas no artigo 1º desta lei deverão se adequar às suas disposições no prazo de 6 meses a contar da sanção da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em 45 dias ao contar da data da sua publicação. Projeto de Lei 074/2022, plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 6 de junho de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo principal determinar as empresas que fazem a utilização dos postes para a passagem de sua fiação, realizem não somente a manutenção da fiação, mas também façam a retirada dos fios e cabos inoperantes. Desta forma, não teremos problemas com fios soltos e emaranhados, assegurando, assim, a segurança mecânica e elétrica das instalações, além de ocupação irregular, que podem levar a problemas estéticos e urbanísticos, bem como possíveis transtornos à livre circulação de pessoas e veículos que não têm conhecimento se tal cabo está ou não em operação. Isso posto, segue presente projeto de lei solicitando que o mesmo seja aprovado pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá, plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 6 de junho de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 075/2022. Projeto de Lei 075/2022. Altera a Lei Municipal 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescendo o número de vagas no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido o cargo de assessor contábil do gabinete do prefeito ao parágrafo único, artigo 7º da Lei nº 1006/2027, anexo que passam a vigorar com a seguinte redação: quantidade e categoria funcional. Primeiro, assessor cultural, CC2 FG2/20. Primeiro, assessor
da Procuradoria, CC2, FG2/20. Primeiro, assessor jurídico do Gabinete do Prefeito, CC5/FG5/24. Primeiro, assessor jurídico das Secretarias, CC5/FG5/24. Assessor contábil do Gabinete, CC5/FG5/24. Anexo. Assessor contábil do Gabinete do Prefeito. Descrição sintética, prestar assistência direta ao prefeito municipal de forma complementar aos demais secretários municipais em qualquer assunto que envolva matéria contábil e financeira. Descrição analítica, assessorar o prefeito municipal na tomada da decisão das matérias relacionadas às ciências contábeis financeiras, emitir pareceres que forem solicitados pelo prefeito municipal e fazendo os estudos necessários nos campos das ciências contábeis, financeiras e fiscais, assessorar o prefeito municipal na decisão, na interpretação, encaminhando a solução das questões contábeis, administrativas, políticas e legislativas que envolvam matéria à sua oferta de competência e recomendar procedimentos internos com o objetivo e preventivos visando manter atividades da administração municipal em completo atendimento à legislação municipal, estadual, federal relativa às normas de prestação de contas do Poder Executivo Municipal, minutar despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao prefeito municipal em assuntos relativos às questões contábeis, financeiras, à sua competência ou responsabilidade, executar outras tarefas determinadas pelo prefeito, inerentes às suas atribuições e condições de trabalhos. A. Carga horária à disposição do prefeito municipal, requisitos para o provimento, curso superior completo de ciências contábeis com registro no CRC, Conselho Regional de Contabilidade, idade mínima 18 anos, recrutamento, indicação pelo prefeito municipal. Artigo 2º. Fica extinguido o cargo de chefe de departamento previsto no parágrafo do artigo 3º da Lei 1006/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: assessor administrativo, CC4, FG4/23. Chefe de departamento, CC3, FG3/22. Chefe de equipe, CC2, FG2/20. Chefe de gabinete, CC3, FG3/22. Diretor de departamento, CC4, FG4/23. Diretor de departamento e meio ambiente, CC4, FG4/23. Diretor fazendário, FG4/23. Artigo 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei 1006/2027. Artigo 4º. As despesas decorrentes da lei ocorrerão pela dotação número 90 do Gabinete do Prefeito, elemento 3.1.90.11, vencimentos e vantagens fixas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar a Lei número 1006, de 19 de setembro de 2007, acrescendo o número de vagas no quadro de cargos e funções do município de Xangri-Lá e da outras providências. Justifica-se a inclusão de uma vaga para assessor contábil do Gabinete do Prefeito para o atendimento da demanda permanente dos serviços referente a este cargo. Desta forma, envio o presente proposta confiante da sua aprovação em regime de urgência, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Xangri-Lá, 6 de junho de 2022, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Solicito a primeira leitura
do projeto de lei 076/2022. Projeto de Lei 76/2022. Altera o anexo 12º da Lei 1006, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas no município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 12º da Lei 1006, de 19 de setembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 2. Quadro, categoria funcional, auxiliar de topógrafo, padrão 12, atribuições, descrições sintética auxiliar nos serviços de levantamento topográficos. B. Descrição analítica e executar o levantamento topográfico, nivelamento, calculando as cardenetas e fazer desenhos das plantas e perfis dos levantamentos, executar e auxiliar os levantamentos cadastrais, fazer locação de alinhamentos e preparar e auxiliar a preparação e o manejo de aparelhos topógrafos e conduzir veículos leves ou motocicletas e executar as tarefas afins. Condições de trabalho. A. Geral. Carga horária semanal 40 horas. B. Especial. Sujeito de trabalho desabrigado. Requisito para o provimento. A. Instrução. Segundo a quarta série do 1º grau. B. Habilitação profissional, experiência comprovada e serviços relacionados às atribuições do cargo. Idade mínima, 18 anos. D. Habilitação funcional, inscrição na entidade profissional competente, possuir CNH categoria A e B, A, B ou A e B. Recrutamento mediante a concurso público. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para incluir no anexo 12º da atribuição no cargo de auxiliar de topógrafo a possibilidade de dirigir veículos leves tendo a categoria da habilitação A, B ou A e B. Essa solicitação justifica-se pela necessidade do setor de topografia, considerando que atualmente o mesmo conta com apenas um engenheiro, encontra-se com um engenheiro, habilitação em engenharia cartográfica e contratado, o qual não possui atribuição para dirigir e auxiliar o topógrafo devido à aposentadoria e pedido de exoneração dos 2 engenheiros agrônomos topógrafos no município. Possuindo a habilitação necessária para dirigir os veículos leves, os custos para os deslocamentos e diligências seriam muito reduzidos, considerando-se desnecessária a participação de outro servidor, bem como no atendimento ao público de forma mais rápida, mais qualificada nos processos e alinhamentos de numeração e levantamentos de topógrafos e projetos da unificação e desmembramentos. Desta forma, envio o presente proposta confiante da sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica, Xangri-Lá, 3 de junho, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 077 de 2022. Projeto de lei 077/2022. Cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Animal no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Proteção aos Animais, FEPA, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, determinando o funcionamento das ações voltadas à saúde e proteção da defesa do bem-estar dos animais domésticos no município de Xangri-Lá, em conformidade com a respectiva política municipal. Parágrafo único. Para os fins desta lei, consideram-se animais domésticos aqueles com características apropriadas para convivência com os seres humanos e que habitam
que habitam diferentes dos animais domésticos e são aqueles de natureza não é de viver na companhia dos seres humanos, nas formas domesticadas para manter o comportamento dos animais domésticos. Artigo 2º, constituem os recursos do FEPA, recursos provenientes de transferências do governo federal e estadual e dos fundos nacional e estadual. Segundo, doações e auxílios, contribuições, subvenções, transferências e recursos de pessoas físicas ou jurídicas, governamentais ou não, nacionais ou estrangeiras. Terceiro, valores provenientes de transações penais, acordos nos termos de cooperação, ajustamentos de conduta, instrumentos de congêneres relativos à saúde e proteção de defesa ao bem-estar dos animais domésticos do município. Quarto, o produto da arrecadação de multas aplicadas em decorrência das infrações e legislação de proteção animal. Quinto, o produto de aplicações financeiras dos recursos de recursos disponíveis. Sexto, outras receitas que lhe forem destinadas. Parágrafo único. Os recursos do FEPA serão depositados em contas específicas da instituição financeira oficial, utilizados nas finalidades previstas no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará no que couber a presente lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal no município de Xangri-Lá e da outras providências. A criação do Fundo Municipal de Proteção aos Animais do Conselho Municipal de Proteção aos Animais está baseada na necessidade da implantação de políticas públicas envolvendo o poder público e a sociedade civil para promover o bem-estar e o controle populacional de animais na cidade. O fundo poderá captar e ampliar recursos advindos de doações e particulares transações penais pelos projetos públicos de inquérito civil e multas impostas por infrações decorrentes ou maus tratos de animais, bem como as doações de pessoas jurídicas. Desta forma, envio para que seja apreciada a presente proposta de alteração da lei cumpridas nas formalidades de essências confiantes da sua aprovação. Xangri-Lá, 3 de junho de 2022, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Solicito que faça a primeira leitura do projeto de lei 078 de 2022. Projeto de lei 078/2022. Altera a redação do artigo 1º do parágrafo único da Lei 2.244, de 28 de junho de 2021. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei número 2.244, de 28 de junho de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam imunes ao pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano e IPTU, isentos de pagamento de taxas municipais, os templos religiosos de qualquer custo, bem como os imóveis de posse ou propriedade de qualquer título das igrejas, templos, entidades religiosas que estejam sendo usados para a prática de atos religiosos. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 1º passa a constar com a seguinte redação. Para o parágrafo único, os proprietários ou possuidores dos imóveis
que fizeram jus à imunidade de isenção previstas no caput deverão comprovar a propriedade ou posse através dos seguintes documentos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, 6 de junho de 2022. Exposição de motivos. O projeto de lei, ora encaminhado para a apreciação desta egrégea Casa Legislativa, tem por finalidade isentar as entidades que discrimina de taxas de contribuição, tanto dos prédios utilizados para cultos e atividades religiosas, como para as próprias atividades. A rigor, imunidade tributária dos templos de qualquer culto está prevista no artigo 150 do inciso 6º-B, dispositivo que veda aos entes políticos e instituem impostos sobre templos de qualquer culto. No entanto, considerando que no conceito de impostos estão abrigadas as taxas, ora acrescentadas, tal acaba por levar a interpretação dúbias e que qualquer evitar estabelecendo de forma expressa o alcance do benefício. Importante dizer que a inclusão dos imóveis locados por estas entidades sem fins lucrativos que realizam importante função social vai ao encontro da recente emenda constitucional número 116, no qual garante a imunidade na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre os imóveis alugados para os templos religiosos, cuja já está em vigor. Por fim, importante descartar o caráter humanístico da presente proposta, que entende a forma mais ampla e liberdade de crença de inviolabilidade dos locais dos cultos religiosos, garantia fundamental expressante do artigo 5º do 6º do texto constitucional. Confiantes da plena aprovação e importante o intuito sobre a presente apreciação dos nobres colegas que integram esta Casa Legislativa. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, 6 de junho de 2022. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 070 de 2022. Projeto de Lei 070/2022, abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. O prefeito municipal de Xangri-Lá faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, em cumprimento ao artigo 61, 4º da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente do crédito adicional especial na importância de R$ 195.952,46, distribuídos nas seguintes dotações. Suplementação 1.0201, Gabinete do Prefeito, 04.122.0001.2023.0000, com apoio aos estudantes. 1.232 na 3.03.90.18.000, auxílio financeiro aos estudantes, R$ 195.952,46. Artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das dotações 0.141, Educação, 0.422, 0.001,
0.2023.000, com apoio aos estudantes. 105.3.03, 90.018.000, auxílio aos estudantes, auxílio financeiro aos estudantes com anulação no artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito que faça a segunda leitura do projeto de lei 071 de 2022. Projeto de lei 071/2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Cria o curso preparatório pré-vestibular e pré-ENEM gratuito no município de Xangri-Lá. O vereador Jorge Luiz Nicolau, do município de Xangri-Lá, no estado do Rio Grande do Sul, submete à apreciação do plenário Ledir Fermino Alves o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado por meio da Secretaria Municipal de Educação a criar o curso preparatório pré-ENEM e pré-vestibular gratuito no município de Xangri-Lá, disponibilizados anualmente pela parceria entre o poder público e a comunidade e alunos que cursam o terceiro ano do ensino médio da rede pública, bolsistas em rede particular ou que tenham concluído o ensino médio desde que as exigências legais, desde que seja atendida as exigências legais. Do artigo 2º, fará jus ao curso pré-ENEM e pré-vestibular gratuito de Xangri-Lá. Primeiro, os alunos concluentes do ensino médio domiciliados em Xangri-Lá, matriculados em qualquer modalidade do ensino em escola de rede pública do município, declarando que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 3 salários mínimos ou estar em situação de vulnerabilidade social e econômica, dispondo dos documentos comprobatórios da situação da carência socioeconômica declarada. Segundo, os alunos concluintes do ensino médio domiciliados em Xangri-Lá, matriculados em qualquer modalidade do ensino em escola de rede privada dentro ou fora do município, na condição de bolsista integral, declarando que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 3 salários mínimos ou estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dispondo dos documentos comprobatórios da situação e carência socioeconômicas declarada. Terceiro, os alunos residentes no município de Xangri-Lá já concluíram o ensino médio em escolas da rede pública ou de rede privada na condição de bolsista integral, declarando que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 3 salários mínimos ou estarem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dispondo dos documentos comprobatórios de situação de carência socioeconômica declarada. Quarto, 10% das vagas destinadas às pessoas da entidade superior a 60 anos que não possuam curso superior ou com renda per capita familiar inferior a 3 salários mínimos, dispondo dos documentos comprobatórios da situação declarada. Quinto, 10% das vagas quaisquer interessados domiciliados em Xangri-Lá que não possuam curso superior. Inciso 1º, o acesso dará por meio do número determinado de inscritos a serem definidos pelo Executivo Municipal e a seleção para alunos concluintes do ensino médio se dará por meio de avaliação do desempenho escolar. Inciso 2º, será preenchida por demais interessados domiciliados no município a totalidade das vagas, no caso que não serem preenchidas as vagas previstas no inciso 4º e 5º. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal poderá utilizar do quadro de professores da rede pública municipal do ensino de realização do curso pré-vestibular e pré-ENEM municipal e poderá ser feita em prédios municipais como escolas de rede e instalações disponíveis
que se prestem para tal fim. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênio com entidades de ensino superiores públicas federais, ensinos superiores particulares, ensinos médios estaduais e ensinos médios privados, os ensinos fundamentais públicos e privados e empresas de iniciativa privada no intuito de usar suas salas de aulas para a realização das atividades. Ao mesmo tempo, tais convênios poderão financiar o curso complementar preparatório em busca de seu aperfeiçoamento e sua manutenção em prol da inclusão universitária. Artigo 5º. A gestão do curso preparatório pré-ENEM pré-vestibular gratuito no município de Xangri-Lá dar-se-á por meio de esforços da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC, que competirá a coordenação pedagógica e do pessoal. Parágrafo único. As disciplinas do curso pré-vestibular serão ministradas por o corpo docente especializado, observando os conteúdos programáticos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM e pré-vestibular. Artigo 6º. A carga horária semanal no mínimo realizado no curso de 8 horas e máxima de 20 horas. A duração total do curso complementar preparatório para o vestibular e ENEM compreenderá na carga horária de no mínimo 200 horas e no máximo de 800 horas. Parágrafo único. O curso deverá ser ofertado ao mesmo período em que compreende o ano letivo municipal, sendo realizado entre 6 e 10 meses nas modalidades semi-extensivo ou extensivo, respectivamente. Artigo 7º. O curso preparatório pré-ENEM vestibular gratuito no município de Xangri-Lá poderá oferecer aulas extra-classe ou estudantes esporadicamente aos sábados e aos domingos, com o objetivo de oportunizar atividades de aprofundamento e formação cultural. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução da lei ocorrerão por conta da dotação orçamentárias próprias ou suplementares, se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor em 45 dias a contar da sua publicação. Projeto de lei número 071/2022, plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 30 de maio de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 072 de 2022. Projeto de lei 72/2021. Autor, vereador Cleomar Genoato Vargas. Nomeia a Travessa Safira, logradouro público localizado no bairro Rainha do Mar, no município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Nomeia o nome da seguinte travessa localizado no bairro Rainha do Mar, ao lado do ecoponto, conforme apresenta o mapa de zoneamento. Oficializa como denominação de Travessa Safira, então rua sem nome ao lado do ecoponto, que fica na Alameda Safira. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a colocar placas indicativas com a nova denominação da travessa, bem como lançar o nome no mapa de zoneamento no município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores, Érico de Souza Jardim, Xangri-Lá, 30 de maio de 2022. Autor, vereador Cleomar Genoato Vargas. Solicito que faça a segunda leitura do projeto de lei número 073/2022. Projeto de lei 073/2022, autora vereadora Vívia Correia Quadros. Institui no âmbito municipal de Xangri-Lá obrigatoriedade de divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede pública municipal de saúde.
Artigo 1º. O município de Xangri-Lá, por seu órgão competente, deverá manter permanentemente a divulgação na rede pública municipal de saúde da listagem dos medicamentos gratuitamente distribuídos à população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo único. A listagem referida no caput referente a tanto aos medicamentos disponíveis quanto aos faltantes deverá ser permanentemente atualizadas. Artigo 2º. A listagem deverá ser amplamente divulgada e destacada em local de fácil acesso, visualização e leitura pelos usuários do SUS e em todas as unidades de saúde do município, no site oficial e em todas as suas redes sociais. Artigo 3º. Junto com a indicação dos medicamentos em falta, deve ser informada a previsão do tempo para disponibilidade. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará por decreto a aplicação desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores, Érico de Souza Jardim, 27 de maio de 2022. Autora, vereadora Vívia Correia de Quadros. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Eduardo Jardim Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, me permita, senhor presidente, cumprimentar aqui o secretário da Fazenda, meu amigo Marcos Prestes. Espero que continue ainda como secretário por um bom tempo, já que está tramitando nessa casa aqui um projeto do Executivo Municipal para lhe adaptar em outro setor, e que, pelo VIP, que esta casa aqui não concorda com isso. Bom, senhores vereadores, estivemos semana passada conversando muito, e eu, como vereador de oposição, fui muito cobrado por pessoas próximas a mim, pessoas que estão examinando o contexto político do nosso município e que nos pediram para abrir os olhos, e isso não é de hoje, que a gente vem alertando algumas pessoas, referente a alguns atos que vem acontecendo no Executivo. Contratos, muitos com dispensa, a gente vai procurar no portal da transparência, muitos sem objeto. Hoje mesmo fizemos um pedido de informação de um contrato que rege a contratação de uma empresa de advocacia para contestar lá a situação dos royalties que ganharam, que achei um valor um pouco alto. E mais alguns contratos, contratos de terceirizadas, nos valores estratosféricos. Então, acredito que as coisas não estão indo bem. Converso muito com o prefeito quanto à situação de seu governo. Estávamos apostando muito e as coisas estão saindo um pouco fora do contexto. Então, eu acredito que muitas pessoas que estão ali dentro, eu acho que o prefeito tem que rever muitos cargos ali, até secretariado, que nos promete que vão fazer as coisas. Os próprios vereadores de situação aqui estão lutando em algumas causas aí e que não estão sendo correspondidos. Vejo o descontentamento de muita gente aqui. Então, eu acho que a gente tem que rever muita coisa, tem que começar a vir a essa tribuna e a tentar abrir os olhos dessas pessoas. Nosso município tem tudo para dar certo, um município que hoje está não nadando em dinheiro, mas muito bem financeiramente, mas as coisas não estão acontecendo. Lutamos muito para ter o licenciamento ambiental de todo o plano de orla do nosso município. Foi feita a parte 1, feita quase completada a parte 2 do nosso calçadão à beira-mar, lá em Rainha do Mar, e a parte 3, que é a parte central aqui, não vejo nada de boa intenção em fazer no futuro próximo. Coisa que já está licenciada junto à FEPAM, que era uma situação difícil e nós conseguimos no governo passado. E são essas e outras coisas que a gente vai ficando meio chateado,
Temos nossas emendas impositivas, tratamos muito com eles lá. Agora, fiquei sabendo que algumas não deverão sair, até da própria situação. Então, são coisas que a gente vai absorvendo, vai vendo, e ver que ali na frente as coisas não vão sair. Então, assim, venho pela primeira vez aqui a essa tribuna criticar o governo por essas situações, né? Espero que não venham outras. Não havendo mais ninguém inscrito para oradores inscritos, passamos para espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Presidente, mesa diretora, vereadores, internautas, comunidade que nos assiste. Primeiro, esse projeto 75 eu sou contra. Totalmente contra criar mais cargos, e eu quero que fique o Marcos Prestes na Fazenda, porque ele está há 1 ano e 6 meses e deu certo até agora. Então não mexe no que está dando certo. Fica o Marcos Prestes lá. Por mim, não é aprovado esse projeto. Outra, o 76 também sou contra. Tem motoristas na lista esperando ser chamado e vão dar autorização para outro tipo de servidor dirigir os carros. Sou contra, como fui na gestão passada. Sou contra o projeto 76 também, como sou contra também a Lei Complementar 04, onde o servidor pode vender 1/3 das suas férias, se o prefeito quiser comprar ou não. E, vereadores, o nosso município tem um orçamento e uma secretaria que é invejado pelos outros municípios que sonham chegar ao orçamento que a Secretaria da Educação tem. Chega em torno de 75 milhões esse ano, do município. Se der 300 milhões de orçamento, é 25%. Pasmem-se. A semana passada não tinha papel higiênico para as crianças no banheiro. Isso é um absurdo. É uma vergonha para o nosso município. Vereadora Vívia, a senhora está pedindo um toldo para a Escola Infantil da Figueirinha. Pois o toldo é fácil comprar. Compra, coloca, está instalado. Eles compraram um ar-condicionado que não funciona nas escolas porque não tem rede elétrica que suporta o consumo de energia. Compraram lousas caríssimas, que tem escolas que não têm cabeamento de internet para funcionar as lousas. Está só para foto, bonito. Só bonito para foto. O que adianta comprar uma coisa que custa uma fortuna? É a mesma coisa de começar uma casa pelo telhado. Né? Foram lá, ar-condicionado. A energia não suporta o consumo. Está lá. Lindo para foto e o motor enferrujando na maresia. Lousas, lindo, top, de primeira, parabéns, mas tem que funcionar. Tem que ter cabeamento nas escolas, uma internet boa para funcionar. Parabéns pelas lousas. E parabéns pela compra dos ar-condicionados, porque no verão realmente é muito quente para nossas crianças, mas tem que funcionar. Comprar e comprar para bater foto, não adianta. O senhor estava falando, vereador Eduardo, de uma empresa, Pernambuco, parece que é essa empresa que nós pedimos, que cobrou para buscar os royalties da Petrobras R$1.800.000. Parece que já recebeu R$1,5 milhão. Eu acho que passa de 10 advogados na prefeitura, 10 procuradores, com sucumbência. Quando eles ganham o processo, além do salário deles bem pago, eles têm sucumbência. Pois bem, pois vamos contratar mais uma empresa de fora com advogado para buscar os royalties da Petrobras. Será que eles não sabem trabalhar? Não sabem fazer um processo? Não sabem buscar jurisprudência para ir lá e trabalhar em cima do processo e não custar nada para o município? Tem que pagar 2 milhões para uma empresa de fora do estado do Rio Grande do Sul para ganhar os royalties da Petrobras, que é direito nosso. E agora tem mais. Vão buscar 5 anos para trás e vai custar uma fortuna, senhores vereadores. Porque se buscar os 5 anos para trás, passa de R$200 milhões. E se pegar uma empresa de fora, vamos botar 30%, bem pouquinho, 60 milhões vamos pagar para uma empresa de fora. Se pagar 30%. Parece que Imbé pagou 5%. Se for assim, está ótimo. Mas eu estou buscando os outros municípios. Eu preciso saber daqui, eu não sei daqui ainda direito. Mas vou buscar. Esses 5 anos que vão buscar,
de royalties da Petrobras, de quando ganhamos para trás, é muito dinheiro para o município. A escola infantil de Rainha do Mar não está condenada, não. Tinha uma fissura numa parede, onde na tua casa, se tiver uma fissura, tu faz uma coluna e grampeia a parede. Pois lá numa fissura abriram com uma máquina para bater fotos, dizendo que fazer escola nova. Faz quanto tempo? Ou é para botar nas escolas particulares dos amigos? Por favor, senhores vereadores, vamos trabalhar pela nossa cidade. Vamos fiscalizar melhor, que o dinheiro é nosso e dos contribuintes do município, que precisa ser investido no município. Não fazendo esse tipo de coisa que nem estão tentando fazer aqui na nossa cidade. Espaço para as lideranças de bancadas por 5 minutos para cada líder de bancada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos para a etapa seguinte. Está em discussões os pedidos de informação do número 012 ao 013 de 2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor que faça a leitura do projeto de lei complementar número 003/2022. Projeto de Lei 062/2021, autor vereador Eduardo Jardim Alves. Altera o artigo 6º do caput do parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 51, de 29 de dezembro de 2009, e as alterações posteriores à ITBI estabelece, com base de cálculo, o imposto que deve ser considerado o valor declarado pelo contribuinte sujeito passivo, bem como estimula a instauração do procedimento próprio para arbitrariamente da base de cálculo pelo agente fiscal da Receita Municipal, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 6º. A base do cálculo imposto no valor de mercado de imóvel, objeto de transmissão ou de ascensão dos direitos reais a ele relativos, informando na declaração que presta pelo contribuinte na guia do imposto presumido, se coincidente com o valor médio de mercado, bem como do imóvel transacionado na face do princípio da boa-fé objetiva. No inciso 1º, o caso o valor declarado se mostrar incompatível com a realidade do agente fiscal da Receita Municipal, providenciará a instauração do procedimento próprio para arbitrariedade da base de cálculo, que deverá apurar todas as particularidades do imóvel, benfeitorias, estados de conservação e etc., e as condições que incaptaram no caráter volutivo do negócio jurídico realizado, devendo ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para a apresentação das peculiaridades que amparem e quanto ao informativo no artigo 148 do CTN. No inciso 2º, os prazos da Fazenda Municipal para fins de verificar o caput e do determinar do inciso 1º, estimativa fiscal para o pagamento do imposto do contribuinte será de 30 dias úteis, contando a partir da declaração prestada na guia do imposto de instauração do procedimento referido ao parágrafo inciso 1º. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores, Érico de Souza Jardim, Xangri-Lá, 18 de maio de 2022.
Justificativa. O imposto sobre transmissão de bens móveis a ITBI, o tributo deve ser pago pelo adquirente na aquisição do imóvel de competência do município, aonde o imóvel se localiza em Xangri-Lá. No imposto deve ser pago antes da transmissão no cartório competente e antes da lavratura para a transmissão que se formalizar por escritura pública ou entes da transcrição do título de transferência do cartório de registro de imóveis nos demais casos. A base de cálculo do imposto no valor de mercado do imóvel, o objetivo da transmissão ou de cessão dos direitos reais a ele relativos atribuído pelo agente fiscal da Receita Municipal, considerando estabelecido na Lei Complementar número 51/2009, sendo utilizado como tal base de cálculo do imóvel valor do mercado. No caso do ITBI, a base de cálculo a se considerar do valor de mercado do imóvel individualmente determinando afetado por fatores como benfeitorias no estado de conservação e necessidades do comprador e do vendedor, tendo, portanto, que o fato gerador do imposto decorre de um negócio jurídico, visto que nasce de um acordo da vontade entre alienante e adquirente, assim como nos artigos 35 e 38 dispõe dos direitos relativos e tais transmissão com base de cálculo ao tributo no valor venal dos bens direitos transmitidos, que correspondente do valor considerado para as negociações do imóvel e condições semanais de mercado. Contudo, sob o rito dos recursos especiais respectivos, tema 1113 da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, estabeleceu em 9 de março de 2022 que a base de cálculo do imposto do ITBI, informado e declarado pelo contribuinte, presume-se o correto, cabendo ao município, por meio do processo administrativo próprio, provar a existência de eventual fraude. Outras palavras, em face do município da boa-fé, objetivo, o valor da transação declarado pelo contribuinte resume-se condizente com o valor médio de mercado e bem imóvel transacionado na presunção que somente pode ser afastada pelo físico se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando nessa hipótese justificada com a instauração do procedimento próprio para arbitrariamento na base de cálculo, assegurando do contribuinte do contraditório necessário para a apresentação das peculiaridades que impariam o quanto for informado no artigo 148. Os demais critérios atualmente adotados do valor de referência da fixação da base de cálculo do ITBI subverte no procedimento instituído do artigo 148, pois toda a evidência resulta em arbitrariamento na base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito possível, bem como acaba por subtrair a garantia do contraditório assegurado do contribuinte, cujo exercício pressupõe na prévia de instauração a regular o processo administrativo. Já na ITBI, a base de cálculo deve considerar-se o valor de mercado o imóvel individual, considerando-se que, como visto, resulta de uma gama maior de fatores de motivo pelo qual o lançamento desse imposto se dá obrigatoriamente à via de regra por declaração do contribuinte, ressalvo o direito da fiscalização tributária e revisar o quanto declarado por meio de regular a instauração do processo administrativo. Desta forma, todas as características próprias do fato gerador deste imposto, bem como a decisão dos recursos especiais respectivos
da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a sua base de cálculo de ITBI deverá ser realizada a partir da declaração prestada pelo contribuinte, ressalva a prerrogativa da administração tributária a revisá-la antes ou depois do pagamento, a depender da modalidade do lançamento deste, que instaurando o procedimento administrativo próprio, que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel, benfeitorias, estados de conservação e etc. As condições que impactam no caráter volutivo do negócio jurídico realizado e assegurados ou postulados da ampla defesa do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado. Conclui-se assim que, no caso da ITBI, na base de cálculo, deverá considerar o valor de mercado do imóvel individualmente determinado, afetado e também por fatores como benfeitorias, estados de conservação e as necessidades do comprador e do vendedor. Portanto, a base de cálculo do ITBI deve ser considerado o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e não estando vinculado à base de cálculo do IPTU. Nesse sentido, o valor da transição declarado pelo contribuinte goza da presunção de que, coincidentemente com o valor de mercado, não podendo o município arbitrar previamente com base no cálculo da ITBI como respaldo em valor de referência por este estabelecido unilateralmente. Por fim, quanto à constitucionalidade para a propositura, destaca-se que, de acordo com o artigo 24 dos incisos 1 da Constituição da República, a União dos Estados da Federação estão autorizados a legislar de forma corrente sobre os assuntos relacionados aos direitos tributários, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, tópicos que constituem o preciso objetivo da atenção deste projeto de lei, motivo pelo qual não há de ser questionado sobre esse espaço. O parecer jurídico é favorável à tramitação desse projeto. Parecer do relator à Comissão Especial do Projeto de Lei Complementar 003/2022. Relator. Analisada a proposta do relator vereador Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para a sua aprovação. Relator Davi Borges, Xangri-Lá, 6 de junho de 2022. Está em discussão o projeto de lei complementar número 003/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, representantes do Sindicato da Educação do nosso município Capão da Canoa, pescador, funcionários do município de Xangri-Lá, secretário e assessores. Estava vendo agora ali, vereador Cleomar, o agradecimento pela colocação das telhas no ginásio de Rainha do Mar. Foi resolvido as telhas no ginásio, esse final de semana. E eu estive lá olhando.
junto com um contribuinte. Não tem nada a ver com política. Pois tinha um senhor embaixo e 3 cidadãos em cima do telhado sem uma corda. Sem uma corda de segurança. E eu pergunto, e se cai uma pessoa lá embaixo? De quem seria a responsabilidade? Se fizeram um contrato com a empresa para fazer a reposição das telhas, a empresa. Se não fizeram um contrato com a empresa, fizeram só uma parceria com alguma empresa para resolver esse problema, o município responderia o processo. E se fizeram um contrato, tem que ter o fiscal de contrato para fiscalizar. Tem que estar escrito no contrato, inclusive, exigindo EPIs. Aí, as telhas foram trocadas. E a luz? Parece que não tem luz ainda. Porque pegou fogo no poste externo, na caixa, trocaram a caixa, mas parece que não revisaram lá dentro, estava em curto. Por que não fizeram uma situação só, gente? A 14.133, a 14.133. Para quem não sabe, é a nova lei de licitações. Tu pode fazer dispensa de até R$50 mil. A 866 que existia era R$17 mil. A 14.33 é R$50 mil dispensa de licitação ou até R$100 mil para obra de engenharia. Pois bem, pois nossa escola da Rainha do Mar, a escola infantil, que tem o nome do ex-vereador Galã, colocado pelo vereador Cleomar, já poderiam ter resolvido. Não existe. Corta aquela parede, faz uma sapata, uma coluna, e só faz uma cinta naquela parede e acabou. A obra que eles estão condenando, vereadores, a obra que eles estão condenando não tem laje. É telha de brasilite, ela não tem peso nenhum, não precisa ter uma estrutura gigantesca para aguentar telha de brasilite. E aí paralisaram toda a escola infantil de Rainha do Mar e redirecionaram todas as crianças. O que não coube dentro das escolas do município foi para as escolas particulares. As crianças precisam estudar? Precisam estudar. Precisam ter um local para estudar? Precisam ter um local para estudar. Mas nós não podemos dificultar as coisas. Porque se a parte do lado de cá, que são 3 salas, está interditada, a escola infantil antiga do lado de lá não está interditada, ela não está caindo. Pois bem, então elimina aquelas 3 salas e continua funcionando com as outras 8 ou 10 salas que tem do outro lado. Não, mas daí trancaram tudo. As crianças de Rainha do Mar estão distribuídas no município de Capão da Canoa. Tem necessidade? Não tem. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade. São coisas incríveis que estão acontecendo. E já faz 1 ano e meio que estão no governo. 1 ano e meio. Não adianta botar mais a culpa em quem passou. Porque quando eu conheci a mulher, ela tinha 5 filhos. Eu casei com ela sabendo que ela tinha 5 filhos. E agora eu não posso reclamar que eu tenho que sustentar 5 filhos. E assim se ganha uma eleição falando de uma administração ruim. Como falaram que a administração do prefeito Silão era ruim, pois não era tão ruim como falavam. Já faz 1 ano e meio. E as pavimentações que saem em Rainha do Mar, licitação, contrato e recurso bloqueado à administração anterior. E algumas parcerias que nós ouvia nas ruas que diziam o seguinte: não vai ter mais parceria porque o município é rico, nós vamos pagar tudo. Pois estão fazendo parceria. Estão fazendo a PPP, que é uma lei do ex-vereador Fábio Júnior Ramos, que apresentou nessa casa a PPP, Parceria Pública-Privada. O município dá o material e o maquinário e os moradores pagam a mão de obra. Pois diziam em discursos que isso não iria ter mais em Xangri-Lá. Porque o município é rico, não precisava o contribuinte, o morador, pagar pela mão de obra da pavimentação. E continua. Mas por que continua? Porque é uma coisa boa, não é uma coisa ruim.
Porque se tu pavimentar a frente da tua casa, tu vai gastar 800 ou R$1.000. E se tu fizer a tua calçada, tu vai gastar R$3.000 no mínimo, e não valoriza tanto a tua calçada, quanto a pavimentação em pavés na frente. E eu sempre disse isso aqui. É uma coisa boa, só não pode se pregar moral de cueca dizendo que comigo não tem mais isso, tem dinheiro e eu vou pagar. Não, não é assim que está acontecendo. E não é assim que vai acontecer. E a pavimentação que eles citaram não está boa, tá? Vereadores, não está boa a pavimentação que eles citaram, 100 mil metros. Não está boa as ruas. E nós podemos nos reunirmos aqui nessa casa no dia de semana e andar nas ruas para vocês verem. Não estão boas, não. Acabamento muito mal feito. Encontro das ruas, das travessas, muito mal feito. E nós precisamos olhar isso. Porque eu não vou vir aqui falar sozinho, eu gosto de convidar vocês para ir olhar. Vamos lá olhar comigo. O Serginho não está louco. Realmente a rua está ruim. Vocês têm que ir lá ver a situação. Onde estão fazendo. Porque nós fomos eleitos para ser fiscais do Executivo. Essa Câmara tem mais poder que o Executivo, tem mais voto que o prefeito que está eleito. Esta Câmara de Vereadores. O número maior de votos está aqui. Nós e por nossos suplentes. E aquilo que eu sempre falo, se tu andar numa rua e enxergar uma tartaruga num galho de uma árvore, para que tem coisa errada. Como é que essa tartaruga subiu num galho de uma árvore? É estranho, né? É muito estranho. É porque alguém, ela está lá no galho da árvore, porque alguém a colocou a tartaruga, no galho da árvore. Como nós, os 9 vereadores, estamos aqui porque nos colocaram aqui nessa casa. Hoje eu tenho uma cadeira e estou vereador porque me colocaram aqui e colocaram vocês 8 vereadores junto. Então nós temos que respeitar quem? Temos que dar satisfação a quem? A quem paga o nosso salário. Quem paga o nosso subsídio em dia. E não é ruim, é muito bom. Só que nós temos que dar retorno a eles. De que maneira? Discutindo os projetos com tranquilidade, com responsabilidade e fiscalizando tudo que está sendo feito dentro do município, independente de cores partidárias. Eu era situação, senhores, e veio projetos para essa casa e eu votei contra. Teve um projeto que eu me abstive de votar para derrubar o projeto. E o senhor sabe, vereador Cleomar e o vereador Jorge, que estavam aqui. Eu me abstive para derrubar o projeto. E eu era o quê? Da situação. Só que a situação que eu sou é do povo xangrilense. Porque quando tu concorre, político, tu tem que ter uma sigla partidária e uma bandeira nas tuas costas. E quando tu te elege, o peso que tu carrega nas tuas costas é a tua comunidade que te elegeu, que te fez vereador ou que te fez prefeito para te administrar ou fiscalizar uma cidade. Então, vereadores, vamos trabalhar pela cidade. Nós temos o município mais rico da América Latina na proporção. Nós temos 60 quilômetros de área, 16 mil habitantes e vamos chegar a quase 300 milhões de reais de orçamento nesse ano. Sabem o que é isso? Sabem o que é isso? Isso é muito dinheiro. Tem município que tem quase 200 quilômetros de área ou mais e está rezando que chegue o orçamento da educação no município deles, que é o município de Cidreira, que não chega a 90 milhões, nem de joelho, chorando, vai chegar a 90 milhões. Inclusive, eles estão numa dificuldade gigantesca para chegar ao piso do professor lá no município de Cidreira, que é R$ 1.922,45 para 20 horas. Mas como é que tu sabe tudo isso, vereador? Porque eu estudo. Eu não uso celular só para o WhatsApp e Facebook. Eu pesquiso as coisas e ouço as pessoas. E por isso eu sei dessas coisas. Ah, mas tu é louco, eu escuto a Voz do Brasil. Porque na Voz do Brasil, eu consegui, através da Voz do Brasil, R$100 mil, vereadora Vívia, do senador Paim, através do Carlinhos, para fazer a Falcão Azul. Porque quem liberou foi o Ministério da Cidade da microdrenagem. Só que a pavimentação, tu tem que fazer uma microdrenagem para poder botar a pavimentação em cima. Tem que drenar.
Conclui a... Ouvindo a voz do Brasil, eu descobri que tinha esse recurso e pedi para ele. E ele concedeu, o município de Xangri-Lá, foi em 2019 ou 2020, essa emenda de R$100 mil para essa pavimentação. Então, peço a vocês, só temos que respeitar a comunidade de Xangri-Lá, os eleitores que nos votaram aqui. Obrigado. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Convido o vereador Davi para assumir a mesa. Com a palavra, a vereadora Vívia Correia de Quadros. Boa noite, presidente. Boa noite, assistência, aos meus colegas e o pessoal que se faz presente aqui hoje. Quero usar a tribuna mais para falar sobre o evento que aconteceu no final de semana, né? A Copa Marisco, a primeira Copa Marisco. E dizer, né, não deixar de agradecer quando a gente tem que vir criticar, muitas vezes, a atitude de qualquer situação ou qualquer colega, a gente está aqui para também elogiar. Então, queria dar parabéns ao vereador Cleomar, ao vereador Giovanni, ao vereador Davi, que tomaram essa iniciativa. Foi um lindo projeto que está se tornando, até em conversa, né, vereador Cleomar, esse projeto nasceu dentro do teu gabinete, ali, junto com os colegas. Estive lá prestigiando na Rainha do Mar. Então, queria deixar aqui parabéns a toda essa equipe, né? Foi tão bonito de ver aquelas crianças lá jogando, incentivando ao esporte, né? O time Varguinhas, o Guará, o Real Figueira e o São Vicente deram um show de esporte lá. Também queria deixar parabéns a todas as pessoas voluntárias que estavam dentro desse projeto. Eram as meninas fazendo a pontuação, as outras marcando, fazendo cachorro-quente, servindo as crianças, a torcida. Eu estava na torcida do Real Figueira, né, gente? Não poderia ser diferente, né? Até estou sem voz, a gente gritou lá o tempo todo, mas foi bonito de ver aquelas crianças aprendendo a competição, né? Aprendendo a respeitar uns outros. Então, parabéns a esses meus colegas que tiveram essa iniciativa, parabéns também, né, ao nosso Executivo Municipal, que apoiou esse projeto, e para os organizadores, principalmente, porque se não tivesse aquela organização, com certeza não sairia tão bonito esse projeto que aconteceu domingo. E também convidar para o próximo domingo, que vai acontecer, né, a segunda etapa, né, que vai ser no bairro Guará, se eu não me engano, convidar todos os pais dessas crianças, esses jovens e adolescentes, para participar mais, porque é importante ter um incentivo da família, dos amigos, torcendo lá junto. Queria também aproveitar, pegar um gancho e fazer hoje uma reclamação da Corsã. Faz tempo que eu não venho a essa tribuna usar, né, para reclamar da nossa Corsã. Semana passada até fiz uma publicação de 2 buracos, não se sabe nem se é buraco, eram umas crateras, que foi deixado na Fazão Dourado e na Rua Beija-Flor, lá no bairro Figueirinha. No mesmo dia que eu publiquei, solucionaram um problema. Né? Aí, às vezes, as pessoas dizem, mas não tem que usar a rede social. Gente, hoje, comunicação é tudo. Porque, muitas vezes, a gente vai, conversa, faz o pedido, né, na maior educação, mas as coisas não fluem. Então, infelizmente, ou felizmente, através da publicação se resolveu um dos problemas, mas o outro continua lá, né, na Beija-Flor, esquina com a Falcão Azul. Mais de 60 dias. Assim como a Corsã abriu o buraco, ela tem que fechar o buraco. Na Falcão Azul, Falcão Dourado, desculpa, Fazão Azul, Falcão Azul, de umas senhoras caiu de bicicleta. E aí, quem é que se responsabiliza por isso? Né? Se machucou. Eu quase caí de moto. Gente, o tamanho que estão os buracos é caso de segurança dos pedestres que estão passando ali, as crianças, pessoal de moto, carro. E se quebra? Quem é que vai ressarcer? Gente, mais de 60 dias. Eu estou falando dessas 2 ruas. Eu não estou falando das demais que tem em todo o nosso município. Então, a Corsã tem prestado, sim, infelizmente, um mau serviço nessa questão. E era isso. Uma boa noite a todos e um bom início de semana.
Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Ninguém vai querer fazer uso da palavra? Chamo o Giovanão para assumir a mesa. Senhor presidente, vereadora, vereadores, assistência que nos acompanha pelas redes sociais, assistência presente. Pedir licença, presidente, para cumprimentar o Paulo, pescador, o Mauro, presidente da ASSOCIC, Associação Comercial de Xangri-Lá, os secretários presentes, servidores. Bom, veio essa tribuna para falar sobre um assunto de extrema importância aqui para o nosso município, mas para passar informação mesmo para a nossa comunidade em relação à questão das obras das bacias de esgoto aqui no nosso município. Fui atrás das informações e recebi a seguinte informação: as bacias já começaram a serem feitas, né, essa semana. Ela teve início, né, com a liberação da licença pela FEPAM, no dia 9/5. Essa obra é importante para que a gente destrave, né, a construção civil do nosso município. Então, felizmente, uma boa notícia, né, onde vão ser construídas 4 bacias, né, pelos empreendedores, e ela tem assim uma primeira bacia com a previsão de término de 45 dias. Depois de executar dessas bacias, acredito que cesse o extravasamento na estação de tratamento, e aí falávamos com o Antônio Carvalho, que é o secretário de Planejamento, e aí sim vai se tentar, junto ao Ministério Público, para que se faça, se tire lá o embargo, né, de novas construções dentro dos condomínios aqui no município de Xangri-Lá. Então, queria compartilhar com todos aí que estão nos ouvindo, né, e os demais colegas aqui, vereadores. Falávamos também agora, no final da tarde, com o secretário de Obras, né, aqui do município de Xangri-Lá, e ele me passava com relação à questão da limpeza lá no bairro Coqueiros e Arpoador. Ele ainda não concluiu lá o trabalho, né? Ele pediu para avisar o pessoal lá daquela comunidade que vão continuar os trabalhos lá. E também eu estava olhando aqui no nosso centro, né, com relação à limpeza das ruas, as capinas, está bem ruim. E ele me falava que tão logo termine lá e cesse essa questão das chuvas, ele vai trazer os equipamentos aqui para o centro de Xangri-Lá. Também com relação à iluminação pública, né? Hoje mesmo ele colocou uma equipe noturna, né, que era um pedido aí dos vereadores, para que percorram a cidade para identificar as luminárias queimadas. Isso também, o município ele é bastante extenso com relação a isso, né? Vai ter uma única equipe e a população continue fazendo a informação, né, para que a gente consiga identificar essas luminárias queimadas para poder fazer a reposição. Eu acredito que, né, o alemão da luz ele estava de férias, ele retornou, acredito que a gente vai conseguir dar uma boa resposta aí num curto período de tempo aí. Falar um pouquinho, né, o vereador Serginho veio essa tribuna para falar sobre os royalties de petróleo e sobre os advogados, né. Eu, com o conhecimento que eu tenho na área jurídica, eu não tenho informação sobre valores, né, mas ele trouxe aqui a informação de 1.800.000 que foi cobrado por uma assessoria jurídica. Fazendo um raciocínio simples, né, a gente vai ter um ganho mensal de R$ 3 milhões. Isso aí
vereador Serginho, deve ser fruto de um contrato com alguma empresa especializada na área jurídica, para que a gente possa... foi possível, né, ter esse êxito aí nessa demanda que Xangri-Lá não tinha e agora vai passar a contar com 3 milhões de reais a mais nos cofres do município. Então, está de parabéns aí o prefeito, a assessoria jurídica, né, que fez essa ação. E eu acredito também, né, que, enquanto a especialidade que a gente tem hoje dos advogados ali na nossa casa, quando se faz um processo dessa envergadura, tem que ter pessoas especializadas. Repito, não tenho conhecimento, né, do valor, mas se a gente ganhou, né, um processo, né, que nos dá direito a ter os royalties do petróleo aqui em Xangri-Lá, que vai render 36 milhões de reais ano, não vejo muito assim desproporcional esse custo de 1.800.000. A gente ganha, né, na minha opinião, tendo esse valor acrescido ao faturamento aqui do nosso município. Com relação à questão de fiscalizar, sou parceiro e fui eleito para fazer a fiscalização. Não compactuo com nada de errado no município e vou estar exercendo a minha função de vereador, fazendo as fiscalizações. E se tiver alguma coisa errada, também estarei, junto aos demais vereadores, fazendo as cobranças. Mas, por enquanto, tenho observado, né, que não tem chegado a essa casa nada de irregularidade, são suposições. Então, temos que avaliar casa a casa, se tiver alguma coisa, né, que mereça ser investigado de uma forma mais profunda, a gente também é parceiro, ok? Uma boa noite a todos. Encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 13 de junho, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Xangri-Lá.